Meu assunto hoje, aqui na entrevista do Jornal 96, é a estiagem. Né? Nós estamos entrando no 5º ano de seca e eu chamei aqui para conversar com a gente o secretário estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos, Maírton França. Maírton, bom dia. Bom dia, Diógenes. Bom dia aqui os ouvintes da 96. Realmente, quase 5 anos já. 5 anos de seca, né? Quais são as ações emergenciais? Porque está muito demonstrado, eu sei que vocês estão no início de governo, primeiro ano do governo de Robson, mas assim, o Estado, independente do governante, não tem planejamento. Pelo menos essa é a impressão que se tem. Como é que o Comitê de Gestão está trabalhando isso? Olha, a gente, em janeiro, a gente foi chamado pelo governador para fazer o primeiro plano, né, o plano emergencial de combate aos efeitos da seca. Esse plano foi até anunciado pelo governador em 30 de janeiro e a gente começou a colocar em prática esse plano, várias ações aí como... além das idas a Brasília, né, Diógenes? Você sabe que o governo federal tem que comparecer e ajudar, e tem feito isso na medida do possível, mas principalmente a gente tem ampliado aí algumas ações como a perfuração de poços. A CAERN tem, quando o município entra em colapso na sua sede urbana, a CAERN tem utilizado e comprado carradas de carros-pipa para jogar na rede. Já são 11 municípios, se eu não me engano. Hoje são 12 municípios, 11 servidos pela CAERN, tem concessão pela CAERN, e a cidade de Alexandria, que é o SAAI, que também já está em colapso já há bastante meses. Colapso, gente. 12 municípios, colapso. Não tem água para nada, a não ser o carro-pipa e o abastecimento emergencial. Emergencial. A gente tem aí, Diógenes, furado muitos poços em zonas urbanas. É uma tentativa que a gente está fazendo, que é uma coisa nova, né, para que a gente possa aí, caso encontre água em boa quantidade, boa vazão, a gente conseguir injetar essa água nas redes das cidades. A gente falou em 12 parceria com a CAERN. 12 municípios em colapso, mas tem quase a metade dos municípios do Rio Grande do Norte com problemas no abastecimento. Na verdade, a gente tem quase a metade, exatamente. São 90 municípios hoje, né, são 80 já com nível crítico. O que é que significa nível crítico, Diógenes? Significa que em poucos meses eles poderão estar em colapso também, caso não haja chuvas que recarguem os reservatórios. Esses municípios estão vivendo aquele famigerado racionamento d'água. Né? Tem muitos, são rodízio, né? Desculpa, rodízio. Né? Exatamente. Tem municípios que passam até 2, 3 dias sem água e quando recebem por 6 horas. A CAERN divulgou na semana passada, nós fizemos uma coletiva com a imprensa, toda a imprensa presente, a gente divulgou aí esse balanço geral que a CAERN hoje está enfrentando, que é um grande desafio, inclusive, para o Marcelo Toscano, que é o nosso presidente. Pois é, e a bronca maior também para a Secretaria de Recursos Hídricos é o manejo da água que resta. Qual é a média hoje nos reservatórios do Rio Grande do Norte, a gente está com secretário? 22%, que a gente chama de reservação equivalente, que é a média, né, e mais de 42% dos nossos reservatórios hoje já estão em volume morto ou já estão secos. O que é uma coisa bastante... Explica para o nosso ouvinte o que é volume morto. O volume morto geralmente é quando o reservatório chega na faixa entre 5% e 10% da sua capacidade total. Muitos estão só naquela laminha. Fica na lama, na lama mesmo, e é uma água de baixa qualidade, né, que precisa, e quando a CAERN continua captando, o caso do Itans, que a CAERN continua captando pelo Itans, lá em Caicó, ela precisa de mais filtros, ela tem um custo muito maior em tratar essa água e colocar nas condições mínimas para abastecimento, para distribuição junto à população. Como é que está Armando Ribeiro Gonçalves, nosso principal reservatório? Hoje ela é preocupante, está o menor nível da história do açude. A gente está agora, inclusive, negociou com a Ana já está negociando com os estagiários, com os usuários. Gente, é a Agência Nacional de Águas, que é responsável, Diógenes, por gerenciar toda essa água, as águas federais do país. Né? A exemplo do que houve na Paraíba, a Ana proibiu, inclusive, o uso de parte desses reservatórios, a não ser para o consumo humano. Né? Aqui no Baixo Açu, na Paraíba, foi a proibição total de irrigação, de uso para irrigação. O uso apenas para consumo humano até Jucurutu. Agora, da barragem até Macau,
a gente vai ter algumas regras modificadas. Não é a interrupção total da irrigação, mas uma modificação dos horários em que os irrigantes poderão captar, não somente irrigantes, mas também a cassinicultura, a termoelétrica que tem por lá e também a agricultura familiar. Ou seja, vai ter que ter uma redução dos tempos, do período em que é possível captar essa água, para que a gente possa aí esticar um pouco a vida útil da barragem, que está hoje, se a gente mantiver essa vazão atual, que é 6 metros cúbicos por segundo, a gente chega até agosto do ano que vem no máximo. A prioridade é o consumo humano e dos animais, né? Exatamente, a prioridade é o consumo humano. Mas assim, essas restrições aí para as empresas já provocam aquele prejuízo econômico, né, estimado pelas entidades em torno de 5 bilhões de reais. Esse ano, em torno de 5 bilhões, e ano passado, 3 bilhões e 800 milhões foram as perdas com relação especificamente à seca. São dados bastante preocupantes. Ali, Diógenes, no Baixo Açu, da barragem em diante, a gente tem cerca de 25% do PIB do Estado. Ou seja, é uma área que, inclusive, a Agência Nacional de Águas, por meio do diretor de gestão, o Dr. Paulo Varela, que é potiguar, que é daqui da nossa região, conhece bem, foi secretário de Recursos Hídricos também aqui do Estado, ele tem acompanhado muito de perto, porque ele sabe da fragilidade econômica daquela região, caso venha aí a ter uma restrição mais severa. E quando falta água para essas empresas, aí gera outro problema, aí, que é problema de geração de emprego e renda, né? Quer dizer... Cai o desemprego, cai a arrecadação por parte dos municípios, por parte do Estado, cai royalties, porque se isso afetar a produção de petróleo, ali a termoelétrica, ela gera energia a vapor para exatamente os postos de petróleo daqueles campos ali, que são os mais produtivos ali do Estado. Já chegamos ao ápice dessa crise ou a gente está no início do enfrentamento da seca neste ano, secretário? Só para a gente ter uma ideia. Neste ano a gente está, digamos, na metade do caminho, né, digamos. A gente já começa a ver as chuvas sumirem já a partir de junho em diante. Então a gente já está na metade do caminho, a gente espera até janeiro, fevereiro, para a gente ver como é que vai se comportar a pluviometria, e a partir daí é que eu acho que os meteorologistas vão poder nos dar uma posição mais certa a respeito de chuvas ou não chuvas em 2016. Se eu não me engano, tem um encontro de meteorologistas essa semana aqui em Natal, né? Eles fazem encontros regulares exatamente para trocar essas informações e atualizarem as previsões. Atualmente, a gente está aguardando aí que o El Niño, que está bem consolidado, ele se dissipe até o final deste mês. Caso ele não se dissipe, a gente vai ter realmente um problema aí de seca mais uma vez. Eu estive entrevistando a diretoria da CAERN recentemente, para o portal NoMinuto.com, e o quadro lá é de grande preocupação em relação às chuvas no próximo ano. Quer dizer, se não chover, por exemplo, em fevereiro, regularmente, a situação vai complicar mais ainda no reservatório, e eu queria um entendimento do senhor, um comentário do senhor sobre isso. Vai sim, vai piorar bastante. Há uma perspectiva de outros 42 municípios entrarem em colapso nos próximos 6 meses. Então, quando eu digo os próximos 6 meses, a gente tem que realmente ter um certo otimismo com relação às chuvas a partir de fevereiro. Quer dizer, além de 12 municípios, mais 42, você tem aí um terço, no mínimo, de municípios sem água mesmo, colapso. O que confirma aí a avaliação feita pela Defesa Civil Estadual de colocar 153 municípios do Estado aí em situação de emergência. Essa situação de emergência deve estar sendo homologada pelo Ministério Nova, né, que foi agora recentemente prorrogação, né, desse quadro. Reeditada, né? A gente não prorroga, a gente reedita. O decreto perde a validade e a gente tem que fazer uma nova avaliação, um novo relatório, e a partir desse novo relatório que se reedita o decreto. Então o decreto incluiu mais uma vez os 153 municípios que já estavam, né, e eles permanecem. O Ministério da Integração deve estar homologando nos próximos dias para que a gente possa aí tomar as ações necessárias. Em linhas gerais, o que está garantido à luz do orçamento estadual e também dos convênios com o governo federal em termos de ações para o enfrentamento da seca, secretário? Olha, a gente tem aí reais, 4 milhões já sinalizados para chegarem para a Defesa Civil, para carros-pipa e zona urbana. O que a gente está negociando é que a operação seja executada pelo próprio Exército, porque já tem toda uma logística e tem todo um esquema de fiscalização já montado em operação. Por problemas orçamentários, o Exército teve problema de continuar esse trabalho no ano passado. Mas esse ano, como é que fica? Não, a gente já assegurou que ela vai ter continuidade, inclusive no início do ano, a FEMURNE,
atuou diretamente sobre isso, junto com o governador Robson, para que a gente não tivesse essa operação paralisada. Não foi paralisada, houve realmente aquela ameaça no final do ano passado. Estou lembrando isso, que isso é importantíssimo. Importantíssimo. Isso quase interrompe... Mas a conversa que temos hoje no Ministério da Integração, com a Secretaria Nacional da Defesa Civil, com o general Adriano, que é o secretário nacional, é de que essa operação não tem menor perigo de parar enquanto a seca estiver aí operando aqui na nossa região. Além dos carros-pipas, secretário? A gente tem furado poços, como eu te falei, em zonas urbanas. A gente já perfurou, nesse ano, mais de 320 poços. Aí você pergunta, é muito, é pouco? Na verdade, nos últimos 4 anos passados, a média foi 226 poços por ano, mesmo nas épocas de seca. Então, eu acho que a gente está bem mais. A gente está hoje com a perspectiva de até o final do ano a gente chegar a 500. Aí você me pergunta, qual é a percentagem de acerto? De aproveitamento, né? Desses poços. Porque não é só furar o poço, não. Gente. Às vezes o poço não dá água. Não dá água, ou dá muito pouquinha água e em péssima qualidade, não dá para aproveitar. A gente tem encontrado... tem tido alguma sorte, digamos assim, mas depois de 4 anos de seca, você imagina que a perda é muito grande. Então a gente está perdendo em torno de 40% de todo o esforço que a gente faz em perfurar poços. Acima de 2.000 metros, acima de 2 metros cúbicos por hora, 2.000 litros por hora de vazão, a gente está negociando com a CAERN para repassar, para que a CAERN possa colocar essa água diretamente na rede e as pessoas tenham água nas torneiras. Quando isso não é possível, a gente também, junto com a CAERN, a gente instala uma caixa d'água ou um pequeno chafariz, faz a instalação para, com a lata, a pessoa possa aí se servir dessa água. É um drama muito grande, e aí eu pergunto ao secretário, no final da nossa entrevista, a questão das adutoras, principalmente as de engate rápido, que estão sendo disponibilizadas, e a questão do São Francisco. Vamos para as adutoras. A primeira, a questão das adutoras. A adutora do Alto Oeste não é engate rápido, ela é uma adutora definitiva. A gente deve estar concluindo ela no final de novembro e colocar, a primeira quinzena de dezembro, colocar a adutora em teste. Aí você me pergunta o que é, são 10 municípios, capta a água da barragem de Santa Cruz da Pudi, que está hoje com uma situação um pouco confortável, já um pouco mais confortável do que as demais. A outra adutora de engate rápido é que capta em Armando Pedro Gonçalves, para a cidade de Acari, ali em Gargalheiras, e atender... Gargalheira secou, gente. É impressionante aquela imagem. E o que é mais impressionante é que em 2011 ela sangrou com a lâmina de 1 metro. Eu estive lá, eu vi isso aí de perto. E foi uma das imagens mais belas que nós temos hoje, aquela linda barragem, né, sangrando, e hoje ela está completamente seca. Não só para Acari, mas também de Currais Novos. Currais Novos, exatamente. Também, Dourado, o que acontece, Jorge, na minha opinião, é que a gente precisa ter um pouco mais de educação ambiental e de uso racional da água nas zonas urbanas. Eu ando muito hoje, tenho andado cada vez mais no interior do estado do Rio Grande do Norte, e eu tenho percebido que nas zonas rurais a população sabe muito bem lidar com a água pouca, com a água escassa, mas nas zonas urbanas não. A impressão que se tem é um desperdício muito grande. A gente anda para em posto de gasolina, a gente não tem um posto de gasolina que não tem um cano pingando, que não tem uma torneira vazando, a caixa d'água sangrando. Eu falo de posto de gasolina porque quando a gente está na estrada a gente anda mais, mas a gente vê isso nas cidades. Cidades, inclusive, com racionamento, com problemas de água, as pessoas ainda se dão o luxo de deixar a caixa d'água sangrar como se não fosse um problema. Eu pago a água, pago a conta da CAERN, eu posso usar à vontade. Não, a questão não é essa. Não é que a nossa água seja finita ou ela vai se acabar. A água não vai se acabar. O que a gente tem que ter é o uso racional, ter uma educação mínima. É nesse ponto, Diógenes, que a gente chama aqui como plano as prefeituras, para que desenvolvam políticas de educação para as pessoas, já que o abastecimento de água, essa questão toda da distribuição de água nas cidades, é uma competência dos municípios, das prefeituras. O Estado entra com um apoiando. Mas o problema é de todos, porque afeta a economia. É de todos. Nós não temos fugido a esse debate, não temos fugido a essas ações, temos realmente atendido ao máximo possível. A adutora de engate rápido de Currais, que sai de Armando Pedro Gonçalves, Pacari e Currais Novos, essa adutora ela está sendo executada pelo DENOX, e a previsão é que dezembro deste ano, mais tardar janeiro, ela esteja concluída e com os recursos que o Ministério da Integração tem passado. E as águas do São Francisco chegam aqui no ano que vem, até os jornais hoje teve manchete no final de semana aí,
dizendo que a água chega, mas antes da Oiticica, né? Como é que está concluída? De fato, a gente tem que rever o cronograma de Oiticica em função da irregularidade dos repasses financeiros. O próprio Ministério já tem visto isso. Ministério da Integração Nacional. Ministério da Integração Nacional, que é quem hoje a obra é federal, a obra do Ministério da Integração Nacional. Contrapartida do Estado, mas é federal. É uma pequena contrapartida do Estado, agora toda uma contrapartida de esforço, de trabalho, porque quem executa a obra é o Estado, então a gente é responsável por toda a execução daquela obra. E é uma obra muito grande, uma obra de 330 milhões hoje, mas ela certamente chegará a um valor um pouco maior, porque na primeira previsão financeira não havia incluído a construção da nova cidade, a construção do cemitério, a remoção dos mortos e uma série de outras ações que agora a gente já estão concluídos os projetos. Mas as águas do São Francisco chegam quando? Chegam em dezembro do ano que vem, é a previsão, 2016. A previsão já, inclusive eu tenho caminhado agora, semana passada, encaminhei mais de 4 relatórios nossos aqui do Estado para o Ministério da Integração, para subsidiar os debates diretamente com a presidente Dilma. Vai ser uma decisão da presidente Dilma antecipar, inclusive, o máximo possível que essa água chegue aqui. A gente tem que incluir, inclusive, nós temos encaminhado balanços hídricos, estudos hidrológicos para o Ministério da Integração, para que o Ministério possa aí avaliar o quanto de água vai chegar no Rio Grande do Norte. Agora, Diógenes, é importante salientar aqui para os ouvintes 96 que as águas do São Francisco, elas não chegarão ao Rio Grande do Norte gratuitamente. Eu vou deixar muito claro, a gente coloca como uma grande solução, uma grande salvação, mas essa água tem um preço, esse preço não é barato, quem vai gerenciar isso é a Codevasf, e ela vai cobrar do governo do Estado, ela vai cobrar de quem usa a água, o usuário mesmo, o consumidor final, essa água, porque a água é prioritariamente para abastecimento. Vale de São Francisco, né? A Companhia do Desenvolvimento do Vale de São Francisco, a Codevasf, que está ligada hoje ao Ministério da Integração Nacional, é ela que vai gerenciar isso. Então, em 2005, foi assinado um termo de compromisso entre o governo do Estado e o governo federal, né, por meio do Ministério da Integração Nacional, um termo de compromisso em que o Estado do Rio Grande do Norte precisa aí atender alguns pré-requisitos e dar algumas garantias, inclusive financeiras, para se integrar ao São Francisco. É outra bronca, hein? É uma bronca. No momento que o Estado está financeiramente com problema, né? Exatamente. Existem algumas questões que são mudanças gerenciais. O caso, por exemplo, da cobrança pelo uso da água. Aí você diz, não, mas o consumidor já paga a conta da CAERN, mas a CAERN, quando capta do reservatório, ainda não paga, por exemplo. Né? E também não paga o irrigante quando retirar. Mas no caso da água, o São Francisco vai ter que pagar. Vai ter que pagar. Tem um acerto financeiro. E nesse momento a gente vai ter realmente que se voltar e discutir e planejar junto com a sociedade potiguar essa que é um instrumento da política de recursos hídricos, que é a cobrança pelo uso da água. E é preciso aprofundar essa discussão e levar essa informação, a gente está dando aqui quase que em primeira mão, aqui no Jornal 96, é importante essa informação para que as pessoas não se deparem aí com essa cobrança e achem ruim, né? E achem ruim, não pode. Na verdade, se entrar 2 metros cúbicos por segundo, 3 metros cúbicos por segundo, é bom 3 mil litros por segundo aqui no Rio Grande do Norte das águas do Rio São Francisco. É bom deixar muito claro, essa água é para o uso humano, de consumo, abastecimento humano. Agora é óbvio que na hora que entra para abastecimento humano, sobra mais água para os outros fins, lazer, irrigação, pecuária, etc. Eu conversei com o secretário Maírton França, ele que é secretário de Meio Ambiente e Recursos Hídricos aqui do Rio Grande do Norte. Obrigado, Maírton. Boa sorte aí nesse enfrentamento da seca no seu 5º ano. Muito obrigado. Estejamos juntos, né, nesse enfrentamento. Eu que agradeço. Bom dia a todos. É certo. Obrigado.